Você viu o noticiário e leu os jornais. Você compreendeu o que eles dizem? Medos crescentes de guerra, doenças, pandemias e ocorrências inexplicáveis assolam o mundo diariamente. Todos nós parecemos ter uma ideia de como são os ataques espirituais em livros, documentários e filmes. Todo mundo tem uma imagem gráfica de como um ataque espiritual deve ocorrer. No entanto, essas ocorrências, na realidade, são bem diferentes e não tão dramáticas quanto os filmes e livros fazem parecer. De fato, muitas vezes as pessoas passam por ataques espirituais e não há manifestação física disso, apenas acontecimentos sorrateiros no dia a dia. No ano de 2020, o mundo inteiro foi posto de joelhos pelo vírus, e enquanto todos se voltaram para a medicina e a ciência em busca de uma explicação e solução, os sábios, como você e eu, que conhecemos as implicações dessa praga, voltaram-se para Deus. Muitas das soluções trazidas pelos homens falharam e continuam falhando, porque assim como os ignorantes de outrora, eles foram buscar a solução em seu conhecimento. Você deve entender claramente a origem de um problema para poder oferecer soluções para ele. Muitas pessoas ainda estão alheias ou negam abertamente o fato de que guerras, doenças, pandemias e o colapso da estrutura econômica global são uma representação física dos ataques lançados ao mundo pelo diabo e seus agentes. Como eu sei disso? Na jornada dos israelitas para a Terra Prometida, eles chegaram a uma cidade forte chamada Jericó. Esta cidade era murada e fortificada e indestrutível para qualquer exército, mas eles perceberam que essa batalha estava além deles e se voltaram para Deus. A Bíblia registra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. A batalha de Jericó foi travada no reino espiritual. Ouça-me, filho de Deus, qualquer ataque que tenha se representado na forma física é resultado de algo feito no reino espiritual para atingir esse aspecto de sua vida. O reino espiritual é superior ao reino físico na sequência de eventos. Assim como você ora por um resultado que não viu, da mesma forma que as guerras são travadas no reino espiritual e travadas na realidade física. Portanto, como cristãos, enquanto o resto do mundo continua procurando respostas e explicações para os desafios econômicos, de segurança, ambientais e de saúde, e as guerras que o assolam, devemos conhecer esses dois fatos. 1. Uma batalha é travada primeiro no reino espiritual. Como falamos anteriormente na história de Jericó, e como a guerra foi travada, vencida e perdida no reino espiritual, na Bíblia, os reis de Israel foram buscar o resultado das guerras com profetas e líderes espirituais antes de partirem para a guerra. Eles podiam ver o fim de uma batalha que ainda não havia sido travada. Todos os ataques ao mundo começaram primeiro no reino do Espírito. 2. As soluções e contramedidas também devem estar no reino do Espírito. É ridículo quando os homens recorrem a teorias humanas para explicar e resolver problemas e ataques espirituais. Assim, em nosso tempo atual, as vacinas estão falhando e mais doses estão sendo constantemente necessárias. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Se estamos lutando contra as forças espirituais, precisamos resistir a elas também no reino espiritual. O mundo está passando pelas implicações das coisas feitas no reino dos espíritos, e, no entanto, as pessoas estão esperando que os humanos desenvolvam soluções para problemas que não podem explicar. A passagem bíblica que acabamos de ler em Coríntios afirma claramente que nossas armas não são da carne. As soluções que o mundo precisa não virão da carne. As armas da carne falharam e haverá mais falhas às custas da humanidade se não nos levantarmos e começarmos a assumir o comando do reino espiritual. A devastação do mundo e seus sistemas continuará até que um grupo de pessoas de Deus se levante. O desafio com as pessoas do mundo é o fato de que constantemente e conscientemente ignoramos as advertências de Deus sobre esses ataques. Desde os dias da Bíblia,
Os últimos dias foram preditos e Deus não falou em termos mais claros sobre esses ataques. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: "Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis." E ao longo do livro do Apocalipse, você encontrará o relato de como seriam esses ataques. Quando você compara esses avisos, sinais e atuais ocorrências inexplicáveis, você concorda que o mundo precisa de antídotos e defesas espirituais para essas doenças e ataques que enfrenta em todo o mundo. Ouça-me, filho de Deus, o mundo está passando pela devastação que o arruinará, a não ser que um grupo de pessoas de fé decida se levantar. Concordamos que esses ataques são espirituais. Também concordamos que nossas contramedidas devem ser espirituais, mas todo esse conhecimento será desperdiçado a menos que um grupo de pessoas de fé decida se levantar e se posicionar no lugar da reconfiguração espiritual do mundo. É hora de lutar. Sim, é hora de lutar. A coisa mais assustadora da vida é o medo do desconhecido. O que você não conhece vai te assustar na maioria das vezes. A razão pela qual um quarto escuro se torna assustador é que você não sabe o que está dentro dessa escuridão. Imediatamente você procura iluminar aquela sala. Todo o seu medo se dissipará, até que você decida usar a única arma disponível nessa batalha com a escuridão e seus medos. Você continuará a ter medo do escuro. Se não acender a luz, você perderá a batalha contra a escuridão e sairá correndo do quarto com medo. Você vence a escuridão através da luz. A resistência contra os ataques do mundo só será possível com uma ofensiva agressiva de luz. A escuridão está sobre a face da terra e a luz é necessária. Ouça-me, filho de Deus, esta geração não é peculiar para ataques. Não somos os primeiros habitantes da terra e não somos os primeiros a sofrer tantos ataques. Mas uma coisa que é peculiar a cada vez que o mundo enfrenta essas trevas e ataques é que as pessoas se levantaram e lutaram nos reinos espirituais, e muitos avivamentos nasceram das premissas de tais levantes. O que precisamos fazer ao nos levantarmos contra essas forças? Apenas um exército medíocre entra em uma batalha sem estratégias. Existem diretrizes para o nascimento do avivamento. Uma delas é que devemos ser humildes e nos voltarmos para Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Humildade para voltar a Deus como uma geração e dizer: "Já causamos danos suficientes por conta própria, nos ajude", é necessária para erguermos o estandarte de Deus contra os inimigos. O mundo continuará enfrentando essas batalhas até que percebamos nossas inadequações e nossa necessidade coletiva de Deus. Os filhos de Israel foram muito ajudados por Deus em sua jornada para a Terra Prometida. Mas em algum momento dessa jornada, eles perderam o foco em Deus e seguiram outros deuses. A Bíblia registra como Deus se afastou deles e Israel foi devastado por guerras, saqueado e destruído. Devemos nos livrar de todo o nosso conhecimento e armadura humana. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis." A humanidade deve colocar-se sob o governo de Deus e perceber que em nós mesmos não sabemos nada e por nós mesmos não somos nada. Os braços da carne falharão continuamente até chegarmos à aceitação de que precisamos de Deus para lutar por nós. Estamos falhando em proteger o mundo porque nos recusamos a abrir mão de nosso entendimento e insistimos em travar batalhas espirituais com táticas físicas. A Bíblia fala sobre contender com o inimigo à porta. Contendas têm a ver com luta. Em uma luta pelo controle, não podemos permanecer na defesa. Devemos nos levantar e começar a lutar. Sabemos o que é preciso, sabemos quem é preciso, sabemos quem está por trás dessa devastação incessante dos sistemas do mundo. E Deus nos garantiu seu apoio inabalável
em face das batalhas somente se nos colocarmos sob o domínio de sua vontade. A jornada para o domínio espiritual do mundo deve ser travada com proatividade. Chega de viver na defensiva e de sofrer baixas. É hora de começar a lutar contra os inimigos. Ouça-me, ao longo dos anos, o diabo trabalhou muito e com o tempo devastou a terra e reivindicou territórios. Devemos começar a lutar para recuperar esses territórios que ele reivindicou. Você já considerou o que a Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 9, versículo 14? Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Este chamado para o reavivamento e para levar a luta ao campo do inimigo está chegando no momento em que o mundo mais precisa. Lute com as armas da fé, mas fé com inteligência. Uma das correntes mais difíceis de quebrar enquanto você caminha pela vida na direção do propósito de Deus para você é a corrente do auto-perdão. Você pode esperar tanto de si mesmo e falhar, ferindo e odiando a si cada vez que pensa que não cumpriu o que se esperava. Você sabia que esse é o motivo da maioria dos suicídios? Algumas pessoas estão presas na depressão hoje simplesmente porque parecem não conseguir se perdoar por algo que aconteceu no passado. Outros desistiram e se contentaram com o normal. Mas será que essas coisas realmente tiram essa culpa? Não é tudo apenas um meio de escapar de enfrentá-la de frente? Não é apenas uma maneira de encobrir as coisas e esperar que você nunca mais as veja? A verdade é que não há substituto para o auto-perdão. Deus pode perdoá-lo e purificá-lo dos seus pecados. No entanto, para mostrar a você como o auto-perdão é poderoso, se você falhar ou se recusar a perdoar a si mesmo, não será capaz de entrar na realidade do perdão de Deus. Você ainda vai se sentir preso. Você ainda vai se sentir sujo, se sentir o pior ser humano de todos os tempos e nunca se sentirá digno. Vamos olhar para 3 pessoas na Bíblia e ver como o auto-perdão afetou suas jornadas no destino. Você precisa entender que Deus disponibilizou sua graça a todos para nos livrar de qualquer confusão que estamos para o propósito dele para a sua vida e destino. Lembre-se de que Jesus morreu para que você se tornasse quem Deus quer que você seja. Você acha que o que fez é suficiente para simplesmente se afastar desse sacrifício? Você conhece a história de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus que o traiu aos fariseus? Antes de sua queda, Judas estava envolvido em tudo que Jesus fazia ou designava os 12 apóstolos para fazer. Não se esqueça que Jesus orou antes de chamá-los para estar em seu círculo íntimo. Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 19, diz: Depois subiu ao monte e chamou-os o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E, quando ele os enviou para pregar e expulsar demônios, Judas também estava lá. Na verdade, ele também tinha um testemunho quando eles voltaram dizendo que os demônios estavam sujeitos a eles. Judas não era qualquer um. Ele também testemunhou o poder de Deus em sua própria vida antes que o diabo entrasse nele. Em Lucas capítulo 22, versículo 1 ao 5, podemos ler o seguinte: Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitões sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar o dinheiro.
Ele andou com Jesus ao longo de sua jornada ministerial até que o traiu. Ele foi promovido de apenas um dos 12 para tesoureiro do ministério. Jesus não daria a responsabilidade financeira da obra para alguém em que ele não confiasse. Daria? No entanto, ele sabia que este homem o trairia. Na verdade, ele disse isso constantemente até o último momento. Quando ele conseguiu entregar Jesus, a Bíblia diz que sua consciência começou a perturbá-lo. Era como se ele tivesse acabado de acordar de um sonho, apenas para descobrir que não era um sonho afinal. Então ele começou a fazer o que a maioria de nós faria, que foi tentar se autoflagelar. Ele devolveu o dinheiro que recebeu, sinal de restituição, o que é muito bom. Mas isso tirou a culpa? O que aconteceu com Judas depois? Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5, diz: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Este foi o fim de Judas Iscariotes. Sua culpa o levou ao ponto em que ele tirou a própria vida. Eu sei que alguém estava destinado a ser o único a trair Jesus, mas será que esse era para ser o seu fim? Veja, o que Judas teve foi apenas mero remorso. Este é um caminho para arrependimento e mudança. No entanto, não é arrependimento. Se Judas tivesse realmente se voltado para Deus, recebido a misericórdia de Deus, ele teria sido restaurado e demonstrado o poder de Cristo como os outros também. A Bíblia contém histórias de pessoas que fizeram coisas semelhantes ou até piores do que Judas. Falamos sobre Davi, que dormiu com a esposa de um dos seus guerreiros mais leais, a engravidou, o matou e se casou com ela. O mesmo Davi que estava a caminho para matar um homem chamado Nabal porque ele se recusou a lhe dar comida. E quando ele descobriu que Nabal estava morto, ele se casou com sua esposa. E quanto a Pedro, um dos 3 mais próximos de Jesus? Ao contrário da profecia de Jesus sobre a traição de Judas, ele mencionou o nome de Pedro e disse que o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Claro, Pedro, incapaz de acreditar que poderia fazer tal coisa, disse que nunca faria isso. Bem, avance para a prisão e julgamento de Jesus mais tarde naquela noite até o amanhecer. As palavras que Jesus falou foram cumpridas. Pedro foi confrontado e negou Jesus, não uma, mas 3 vezes. Mas aqui está a diferença. Lucas capítulo 22, versículo 61 ao 62, diz: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Isso foi tudo. Uma pessoa saiu e se enforcou porque não conseguiu enfrentar a sua culpa e sua vergonha. O outro saiu e chorou de amargura, mas voltou mais forte. Embora a Bíblia não registre que Pedro pediu misericórdia a Deus ou buscou perdão, suas ações provaram que sim. Embora ele tenha voltado a pescar após a crucificação, Jesus o encontrou novamente e nunca mencionou seu pecado para ele. Isso me lembra o que Deus disse em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Tomará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os pecados nas profundezas do mar. Pedro ficaria mais confiante depois de receber o Espírito Santo e se levantaria para pregar Jesus na frente de uma grande multidão, salvando milhares de pessoas. Davi se tornaria o rei mais amado de Israel, amado por Deus e por seu povo. Qual era a diferença? Uma pessoa que não poderia deixar de se voltar para Deus em busca de perdão. Judas nunca imaginou que poderia ser perdoado por ter participado da morte do Filho de Deus. Então, ele criou um espaço em sua mente para o diabo culpar e Satanás disse a ele: Bom, você está perdido. Como você vai enfrentar todo mundo? Como você vai viver? Você será lembrado para sempre na história como o homem que vendeu seu mestre. Você vendeu a Deus. Você espera que ele o perdoe? A morte é inevitável para você, meu amigo. Você está perdido para sempre.
E, infelizmente, ele ouviu o suficiente até que as mentiras de Satanás começaram a parecer verdade. Satanás pode ter provavelmente tentado o mesmo com Pedro e Davi também, mas esses homens se transformaram da mesma forma. O Salmo 51 de Davi é um grande capítulo do clamor de um homem que precisava do perdão de Deus e estava disposto a se apegar à graça dele para a sua vida. Neste capítulo, nos versículos 1 e 2, está escrito: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo sua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Uma coisa é saber que Deus é um Deus de amor infalível. Outra é crer que seu amor infalível está disponível quando você decepciona a todos e a si mesmo. Mesmo quando você não quer mais a si mesmo, Deus ainda quer você. E Ele ainda te chama para vir até Ele. Ele ainda não terminou a sua obra. Você não pode ser livre até aceitar que Deus o perdoou. O único que importa te perdoou. Você ainda está vivo ouvindo isso hoje porque Ele lhe deu outra chance de viver e ser livre. Um dos sinais de que você aceitou o perdão de Deus é que você também perdoa a si mesmo. A recusa em perdoar a si mesmo significa que você não crê que Deus perdoou e removeu seus pecados. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Quem perdoa os pecados, senão Jesus? O que pode lavar seus pecados como seu precioso sangue? Nada que você faça ou deixe de fazer agora tem o poder de mudar o que aconteceu no passado. O passado se foi. Deixe ele para trás. Não é sobre o que você fez uma vez, mas o que você está fazendo agora. O julgamento e a destruição que você teme pela frente estão aí para punir a pessoa que se apega aos seus pecados e erros, e não a pessoa que os abandona. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso não significa que você pode começar a andar em negação, mas sim que você abraça a graça salvadora de Deus, que acredita que, em vez de ser definido pelo que aconteceu, isso não é quem você realmente é e que está disposto a andar no que Deus preparou para você à frente. Então, o que você deve fazer? Que pecado você cometeu? O que você fez? Que parte do passado assombra até agora? Peça a Deus que o perdoe e o lave com o sangue de Jesus. Então perdoe-se. Afaste-se desse passado. Aceite a graça de Deus. Aceite que você foi perdoado. Aceite que Deus aceitou você, que Deus o ama demais para jogar fora, que Ele o ouviu, porque foi isso que Ele disse que faria se pedíssemos. No livro 1 de João, capítulo 1, versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não volta atrás em sua palavra. É sua responsabilidade crer e andar nela. Esta é a chave para cumprir o propósito de Deus. O que aconteceu com você ontem não determina seu destino. Se você pode aceitar o perdão de Deus hoje, perdoe a si mesmo. Sendo assim, você ainda pode. Ainda há espaço para você no propósito de Deus. Um cachorro vivo é melhor que um leão morto. As histórias de homens que foram usados na terra não são histórias de homens poderosos, mas de homens fracos que Deus tomou e fortaleceu, independente do seu passado. É hora de você também se levantar. Tome seu lugar no propósito de Deus. Não lamba suas feridas. Entregue sua vida a Deus e deixe-o curá-lo. Levante-se e viva, filho de Deus. O melhor para sua vida está à frente de você. Sua história está longe de terminar. A Bíblia é um ótimo livro para encontrar a graça de Deus e se conectar com suas bênçãos. É o único livro sobre o qual todos os outros livros sobre Deus e seus caminhos foram escritos. É um compêndio da caminhada de Deus e trabalho com o homem ao longo da história. Ele é carregado com as fórmulas para a bênção e também com diferentes advertências sobre coisas diferentes. A Bíblia fala do pecado em geral e as consequências dele em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Os padrões de Deus para o pecado em geral nunca mudaram. Muitas vezes na Bíblia Deus nos adverte sobre o pecado e há inúmeras histórias de pessoas que cometeram esses pecados e morreram como resultado. A Bíblia deu advertências sobre os diferentes tipos de mal que os homens fazem e as consequências que lhes são inerentes. A Bíblia fala sobre os pecados de idolatria, roubo, blasfêmia, avareza, ganância, assassinato e muitos outros, mas há um em particular sobre o qual quero falar. Na Bíblia, os pecados de adultério e fornicação foram explicitamente tratados por Jesus e pelos profetas em muitas ocasiões. Mas no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, diz: não adulterarás. No Novo Testamento, a Bíblia foi ainda mais longe para colocar esta mesma passagem em um contexto mais claro e simples. No livro de Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, a Bíblia diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E nosso mundo em geral parece estar aceitando essa anormalidade no mundo. As pessoas não desaprovam o adultério tanto quanto costumavam. Instituições e negócios foram abertos e licenciados com o único propósito de adultério. Crianças, homens, mulheres, casados e solteiros estão todos se entregando à imoralidade e nada mais parece estar errado com isso. Há uma quebra de valores e princípios espirituais no mundo de hoje. Onde quer que você olhe hoje em dia, parece haver uma maneira mais barata de cometer adultério. Em nossos telefones, computadores, tablets e televisões, há imagens que trazem à mente pensamentos de fornicação e adultério. A pornografia tomou conta da nossa sociedade e o diabo tem usado isso para arruinar nossos lares e casamentos. Os casamentos não são mais convênios sagrados, mas sim uma demonstração de crescimento e realização social. Famílias foram desfeitas e os planos de Deus interrompidos em suas vidas por causa dos casos desenfreados de adultério em nossa sociedade. Não é de admirar que não estejamos vendo a mão de Deus no reavivamento como deveríamos nesta geração. A taxa de divórcio continua subindo a cada dia e mais de 70% desses divórcios são devidos à infidelidade do parceiro. O pecado de adultério é um dos obstáculos para Deus alcançar nossa geração. Lembra da história de Sodoma e Gomorra na Bíblia? Era uma cidade em uma geração onde homens dormiam com homens e mulheres dormiam com mulheres. Sodoma e Gomorra eram cidades de imoralidade sexual, fornicação e adultério. Isso soa familiar com o que está acontecendo em nosso mundo e sociedade hoje? A cidade foi recebida com total destruição e condenação. A Bíblia descreve isso no livro de Gênesis, em capítulo 19, versículos 24 e 25. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. No versículo 28 de Mateus 5, onde li anteriormente, a Bíblia fez questão de deixar a questão do adultério mais clara. Ao longo do tempo, muitas pessoas tentaram explicar o adultério de maneiras diferentes. Infelizmente, muitos desses casos são originários na própria igreja. Muitos pregadores e pastores hoje apresentam explicações sobre o adultério muitas vezes para se adequarem ao seu estilo de vida. Muitas pessoas tentarão definir o adultério como quando um parceiro casado tem relações sexuais com alguém que não seja seu cônjuge. Mas a Bíblia nos diz que isso vai muito além. Você pode cometer adultério em seu coração apenas olhando para uma mulher com desejo. Seus olhos são a porta de entrada para sua mente. O que quer que seus olhos vejam é o que sua mente interpreta, e a Bíblia é muito específica sobre guardar seu coração porque é a fonte de todos os assuntos, incluindo a vida e a morte. Então, dependendo do que está acontecendo dentro de sua mente, você pode morrer ou viver em seu coração. Você tem que manter seus olhos fixos em Deus e em seus caminhos. Preste atenção à palavra de Deus em seu coração para que você não peque contra Ele. Garantir constantemente que você monitore o que os seus olhos transmitem à sua mente é a chave para evitar os pecados de adultério.
Há um grupo de pessoas, mesmo na igreja hoje, que não aceitaria as verdades do reino. A Bíblia nos alertou contra falsos profetas e pregadores no fim dos tempos e, infelizmente, muitos desses falsos profetas estão na igreja hoje. Muitos deles explicaram a sacralidade do casamento e banalizaram o adultério em nome do divórcio. É uma prática comum um homem deixar sua esposa e se casar com outra mulher. Algumas pessoas hoje se casam 5 vezes na vida. Até mesmo pregadores e pastores explicam isso, dizendo que isso é liberdade de escolha e não uma aliança entre 2 pessoas e Deus. No livro de Mateus 19, versículos 8 e 9, Jesus respondeu: Respondendo-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Todos os dias pessoas se divorciam por causa do desejo por outra pessoa enquanto estão casadas com seus parceiros. Pastores deixaram suas esposas e membros casados em suas igrejas, e essas visões e anormalidades se tornaram uma tradição no mundo de hoje. Por causa de seus objetivos egoístas, os líderes da igreja não apenas mudaram essa sagrada ordenança do casamento, mas também a endossaram a unir esses casais no altar de Deus. O mundo está se movendo em uma direção perigosa. O que conhecíamos como padrão de vida quase não existe mais. Em um mundo onde fazer a coisa certa parece tolo e ridículo, mesmo na igreja de Deus, quando você tenta fazer as coisas certas, às vezes os líderes e pastores da igreja tentam desencorajar seu coração e mudar sua percepção desses pecados. Grandes avenidas para se entregar a esse sistema de adultério e fornicação abundam em todos os lugares ao nosso redor. Nós vemos isso mais do que vemos as coisas de Deus projetadas em telas e tabloides. O baixo preço do adultério em nossa geração o torna acessível a quase todos. Como filhos de Deus, o mundo não mudará por nossa causa. Na verdade, a Bíblia nos diz para esperarmos que coisas piores aconteçam. Portanto, em vez de orar contra isso, prepare seu coração para as tentações que virão, porque elas virão. A Bíblia nos fala em uma época em que as mulheres se reuniam e diziam a um homem que queriam se casar com ele e se sentiriam confortáveis como co-esposas. As escolhas da morte e da vida foram colocadas diante de nós. Escolher ir com o mundo ao adultério e matar o seu coração, ou escolha o caminho da pureza sexual e ganhe a vida por meio de Jesus Cristo. Seus pais podem estar se entregando a isso. Amigos e entes queridos podem ter tornado comum o adultério. Afinal, pode até não parecer tão sério assim. Seus pastores, pregadores e líderes da igreja podem ter tentado fazer disso um lugar normal para o adultério em nossa sociedade. Mas ouça-me, o padrão de Deus nunca mudou em nenhuma geração. Há uma consequência para cada ação no reino de Deus e em sua terra. As pressões do mundo para aderir a essa tendência pecaminosa são imensas. Isso não deveria surpreender a igreja de Deus, porque Jesus nos disse que as tentações surgirão e os homens zombarão de nós por não acreditarmos e seguirmos seus caminhos. O mundo pode nos chamar de tolos e tensos. Eles podem nos ofender e nos xingar para nos intimidar a nos unirmos a eles. Mas concentre seu coração em Deus, no padrão de sua palavra. A alma que pecar, essa morrerá. Este é o princípio de Deus. E quando as pressões do mundo estão aumentando, encontre sua força em Deus, porque, como ele disse, ele enviou seu Espírito Santo para fortalecer nossos corações. Aprenda a confrontar suas tentações com a palavra de Deus. É o único mapa para evitar a morte. A morte no espírito pode ser expressa de várias maneiras e ocorre em diferentes áreas de nossas vidas. Cada aspecto de nossas relações com Deus é uma aliança em princípio. Você deve guardar uma ordenança para receber a vida e deve ativar um princípio para receber as bênçãos. Quando você quebra qualquer um deles, ocorre uma morte naquela área, e isso se reflete em outras partes de sua vida. Então, como Josué e seu povo, hoje a escolha está diante de você. Escolha a pureza em Deus e receba a vida.
ou escolha os caminhos da imoralidade sexual, fornicação e adultério e receba a morte. Encorajo você a escolher a vida hoje. Escolher a Deus hoje e escolher a pureza sexual hoje. Pois se o Senhor vê iniquidade em nossos corações, suas mãos são impedidas de se aproximar para nos ajudar ou abençoar. Ele já nos deu seu padrão de qualificação para ser um anfitrião com sua presença. É um coração limpo e um ambiente propício para ele operar. Ele é um Deus de luz e a iniquidade não tem lugar nele. Lembre-se de Jesus, o Filho de Deus, na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando ele tomou sobre si a iniquidade do mundo, a face de Deus se desviou de Jesus e naquele momento sua natureza humana se apoderou dele. E a Bíblia o registra perguntando por que Deus desviou o rosto dele e logo depois disso ele morreu. Da mesma forma, quando você carrega iniquidade em seu coração, Deus se afasta e você fica exposto a todo perigo de morte. Mas, mais uma vez, imploro a você, escolha a vida hoje. Escolha a Deus e escolha a pureza, pois quem quebrar a cerca certamente será mordido pela serpente. E esse é o padrão de Deus. Deus é a cerca ao seu redor. Se você quebrar essa cerca, há serpentes que o atacarão. Uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo de vez em quando é sentar e avaliar a sua jornada na vida. Às vezes, olhamos para trás apenas para as coisas que conquistamos ou deixamos de conquistar, as dores ou alegrias que vivemos, as pessoas que conhecemos e as que perdemos, entre muitas outras coisas. Mas há uma área que parece negligenciada com muita frequência: a saúde de nosso relacionamento com o Espírito Santo e como isso, em si, molda os resultados de nossa vida. Posso dar diferentes citações para destacar a importância do Espírito Santo na vida do cristão. Quando negligenciamos, isto é, o Espírito Santo, o cristão carrega pessoalmente o fardo dessa responsabilidade por si mesmo. Por exemplo, ele é o guia do cristão. Uma das coisas que Jesus disse que o Espírito faria na vida dos cristãos é nos guiar em toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 13 diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você consegue se imaginar dirigindo em um novo ambiente sem alguém para guiá-lo ou um GPS para lhe dizer onde você está e para onde está indo? O resultado é que você vai se perder. Você lutará mais, gastará mais tempo e dinheiro do que gastaria se tivesse alguém para guiá-lo, um GPS, ou se conhecesse o terreno. O cristão nunca deve imaginar a vida por conta própria sem a ajuda do Espírito Santo. Você não concorda? Você não deve viver a vida sozinho. Você não deve lutar da maneira que tem feito até agora. Você não deve viver como se não tivesse ninguém, quando seu Pai é o monarca de todo o universo. Deus prometeu ajudá-lo. Isaías, capítulo 41, versículo 13 diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Por que você precisa da ajuda de Deus? Você precisa da ajuda de Deus porque não pode viver sozinho por muito tempo. Você vai se desgastar com o tempo se tentar. Jesus deixou isso claro para seus discípulos quando disse: sem mim nada podeis fazer. Precisamos dele tanto quanto do ar que respiramos. Precisamos da ajuda de Deus da mesma forma que um galho precisa da árvore para sobreviver. Sem conexão com Deus por meio de seu Espírito, você e eu simplesmente morreremos como um galho quebrado. Tantos sofrimentos em sua vida teriam durado pouco se você tivesse deixado o Espírito Santo ajudá-lo. Deus prometeu ajudá-lo. Não importa com o que você esteja lidando agora, Deus providenciou a ajuda para você. A questão é, você está aproveitando essa ajuda? João capítulo 14, versículos 16 a 18 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece.
vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Veja, o mundo não pode ter ou tirar proveito da obra do Espírito Santo da mesma maneira que o cristão pode, pois eles não podem se conectar com ele. Para eles, Deus não é real, mas para o verdadeiro Filho de Deus, ele é. Ele é Deus vivendo em você, confortando, nutrindo, treinando, inspirando, fortalecendo, dirigindo e purificando você por dentro. Ele é Jesus Cristo em você, guiando-o até a linha de chegada. O Espírito Santo é a fonte do caráter da nova criatura em Cristo. Isso significa que qualquer transformação que você perceba em sua vida ou na vida de qualquer pessoa em Cristo Jesus é resultado da operação interior do Espírito Santo dentro dela. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo que ele poderia fazer todas as coisas por meio de Cristo, que o fortalecia, do que ele estava falando? Como Jesus Cristo o estava fortalecendo? Ele estava trabalhando nos homens por meio de seu Espírito residindo neles. Então, enquanto ele viveu dentro de nós, estávamos conectados a Jesus e podemos receber tudo dele. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para sobreviver à vida e sair vitorioso no final. Pare de lutar e deixe o Espírito Santo ajudá-lo. Com o que você está lutando em sua vida agora? Você está indo de uma decisão fracassada após a outra, sem saber o que fazer? Você tem mantido constantemente um rosto feliz por causa das pessoas, mesmo passando por uma vida de depressão? Você está sendo sobrecarregado por responsabilidades familiares ou crises em sua vida e desmoronando pouco a pouco, sem ter para onde ir? A Bíblia nos diz que nos últimos dias as trevas cobrirão a terra. Isaías capítulo 60, versículo 2 diz: Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Hoje podemos ver essa escuridão mais do que nunca. Está em toda a mídia, é tudo sobre muitos casamentos, está em muitos governos e economias, está em muitos indivíduos e famílias. A escuridão, neste contexto, é qualquer coisa contrária à luz e contrária a Deus. Portanto, quando a Bíblia diz que cobrirá a terra, está nos dizendo que veremos muitas manifestações em diferentes formas. Todos os suicídios, vícios, divórcios, infidelidades, influências negativas de más companhias, problemas de raiva, tumultos e muito mais nas estatísticas de hoje, podem ser atribuídos à tristeza e à depressão que oprimem indivíduos e famílias. Você pode estar ouvindo minha voz agora e lutando por sua vida sem que ninguém saiba disso. Você pode estar ouvindo minha voz enquanto contempla a melhor maneira de acabar com sua miséria tirando sua própria vida. Alguém pode estar planejando uma reunião social com amigos, encontros e serviços comunitários enquanto luta para respirar emocionalmente. Outra pessoa pode não ter nenhum desses problemas, mas ela só quer ser aceita do jeito que é, do jeito que Deus a fez, não do jeito que a sociedade quer que seja. Olhe à sua volta. Algumas das pessoas que você rotula como más, porque escolhem arrogantemente um estilo de vida contrário a Deus e estão tentando forçá-lo a aceitá-las, não começaram isso porque sabiam que era a coisa certa a fazer. Elas só querem ser vistas. Elas querem ser ouvidas. Então, elas escolhem um estilo de vida muito barulhento. Claro, um estilo de vida que o diabo se aproveita para corromper e destruir. No entanto, quero que você veja que as lutas são reais e continuarão sendo se você não deixar o Espírito Santo te ajudar. Você pode dizer: não tenho nenhuma luta em minha vida. Eu sou melhor do que aqueles que o fazem. Eu não tenho nenhuma luta e, portanto, não preciso da ajuda do Espírito Santo. Cuidado para não se enganar. Ninguém pode sobreviver à maldade, ao caos e às lutas desta vida sem a ajuda de Deus. E a melhor forma de ajudá-lo é estar bem com você mesmo. Isso, meu amigo, é a obra do Espírito Santo. Se você está lutando contra um trauma agora, ele quer ajudá-lo. Se você está lutando contra o vício, medo, coração partido, confusão,
aceitação ou qualquer outra coisa, Ele quer ajudá-lo. Você vai deixar que Ele o ajude? Talvez você esteja pensando, como o Espírito Santo ajuda alguém? Não há limite ou método fixo para a ajuda do Espírito Santo. Estarei mentindo para você ao dizer que conheço todas as maneiras pelas quais o Espírito Santo pode ajudá-lo. Mas veja, a maneira como ele me ajuda pode diferir de como ele ajuda você. No final, não é como ele faz, mas o que ele faz que importa. Sua pergunta, portanto, não deveria ser como o Espírito Santo pode me ajudar, mas em vez disso, como posso permitir que ele me ajude? Quando fazemos a pergunta errada, não devemos esperar as respostas certas. Se você precisa das respostas certas, deve começar a fazer as perguntas certas. Como você pode deixar o Espírito Santo ajudá-lo? Você deve perceber que dar espaço ao Espírito Santo é dar à divindade um curso livre para assumir a sua situação. Creia que Ele está com você, está disposto a ajudar e tem a capacidade de fazê-lo. Qualquer luta que você queira dar a Deus deve ser apresentada a Ele pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela sua fé. Fé não em coisas, pessoas, lugares ou status, mas em Deus. Você tem que crer que o Espírito de Deus, o próprio Deus, está dentro de você como Ele prometeu. Está interessado em suas lutas e pode acabar com elas. Eu me lembro de falar sobre uma senhora que não conhecia Deus e estava interessada na segurança de sua produção agrícola. Ela me contou como todos os seus esforços para manter os ladrões afastados estavam falhando. Então perguntei, você entregou isso a Deus em oração? A resposta dela foi, Deus está interessado nesse tipo de coisa? Tive que sentar com ela e mostrar que Deus se interessa pelos mínimos detalhes de nossas vidas, porque Ele é nosso Pai e nos ama muito. Essa foi a última vez que ela reclamou sobre este problema. Acho que nunca mais roubaram a fazenda dela. Querido cristão, você deve saber que Ele quer remover suas lutas e lhe dar paz. Ele quer ajudá-lo a aliviar seu peso. Ele quer que você saiba que às vezes o que você precisa não é alívio do fardo, mas força para suportá-lo, e é isso que Ele lhe dá. Você tem que crer. Creia que Ele está aí com você e quer te ajudar. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Transfira suas lutas para Ele no lugar da oração. Depois de resolver a questão da fé, a próxima coisa a fazer para dar o controle livre ao Espírito Santo é submeter suas lutas a Ele em espírito de oração. Por meio da oração, nós o convidamos para a nossa situação. Por meio da oração dizemos, Deus, isso não está mais em minhas mãos, mas nas suas. Você já se perguntou por que Satanás quer impedir que você e eu oremos tanto? Ele faz tudo ao seu alcance para mantê-lo distraído, para que você não ore. Veja, ele sabe que quando você ora, ele não tem mais com quem lidar. Agora, ele tem que lidar com Deus e com seus anjos também. Nunca se preocupe sobre um assunto que você entregou a Deus e nunca reclame sobre um assunto sobre o qual você nunca conversou com Ele. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aprenda a arte de esperar em Deus. Depois de crer e se submeter a Ele em orações sobre sua luta, o próximo passo é aprender a esperar nele. Uma das coisas mais difíceis de fazer é esperar em Deus. Podemos mais facilmente esperar por uma vaga para estacionar nossos carros, uma planta crescer e um bebê nascer, do que esperar em Deus. Porém, esperar é prova de fé em Deus. Não só isso, com o Espírito Santo, quando esperamos nele, nos abrimos para sermos guiados ou conduzidos na direção certa. Você pode fazer um jejum de comida ou entretenimento ou qualquer forma de distração. Isso ajuda a enfraquecer seus sentidos físicos e a fortalecer sua conexão espiritual com o Espírito de Deus.
O jejum ajuda você a ouvir ou receber do Espírito Santo mais rapidamente. O jejum também ajuda você a obter clareza na vontade de Deus, recebendo tanto o senso de direção quanto a força para obedecer quando as instruções vêm de cima. Muitas vezes confiamos mais em um terapeuta do que no Espírito Santo. No entanto, se você e eu pudermos começar a dar a Ele tanto tempo em oração e na palavra, jejuando, meditando, não permitindo que nossas emoções nos conduzam, teremos menos erros e mais testemunhos. Jó capítulo 14, versículo 14 diz: Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Por último, substitua suas preocupações por louvores. Esta é uma das maneiras mais subestimadas de permitir que o Espírito Santo o ajude. A história de Paulo e Silas na prisão e dos israelitas contra os 3 reinos que se levantaram contra eles é a prova de que quando você resolve louvar a Deus em meio às suas lutas, você automaticamente o introduz na situação e você se levanta acima delas. Já vi pessoas saírem de condições desfavoráveis e situações impossíveis com o poder do louvor. Membros de uma família tiraram seu irmão doente do leito enquanto louvavam a Deus por seu corpo fraco. Pessoas tiveram suas contas pagas depois de se trancarem a sós com Deus, só louvando a Ele. O louvor é terapêutico. Ele tem um jeito de encher seu coração de alegria e paz na confiança, sabendo que Deus está no controle. Você sabe por que isso funciona em vez de murmurar e reclamar? Porque quando você louva, você anuncia a grandeza de Deus de suas obras. Ao declarar a grandeza daquele que está dentro de você, a alegria dele encherá seu coração e começará a trazer força. Ele tira sua atenção do problema e a coloca sobre si mesmo. E você sabe, quando Deus assume o seu problema, as mudanças acontecem. Ele pode tocar o coração de qualquer pessoa por sua causa. O Espírito de Deus pode alcançar qualquer pessoa e mudar qualquer situação a seu favor. Agora, o que você tem que fazer? Entregue sua vida a Ele. Você já lutou o suficiente. É hora de permitir que o Espírito de Deus lhe mostre a próxima coisa a fazer ao dar um passo para trás e vê-lo mudar as coisas para o seu bem.